Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio, mais uma vez, todas as terças-feiras, você já sabe, o quadro Penal News com o advogado Bruno Calado. Ele que atua na área criminalística, né? Na área criminalista e explica pra gente os aspectos relacionados à audiência de custódia. Bruno, muito obrigado mais uma vez por compartilhar desse espaço aqui juntamente comigo, né? Que é ocupado pela Porlane, mas para nós é sempre um motivo de muita satisfação. Vamos falar um pouquinho, o que é audiência de custódia? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Eu sempre costumo dizer que o TV Mar News é sempre muito bem assistido, ou pela sua presidência ou pela presidência da Porlane. Muito bem. Né? Sempre aqui conduzindo esse programa, esse noticiário da forma mais digna possível. Então é um prazer mais uma vez estar aqui hoje trazendo o tema de audiência de custódia. É um tema bastante relevante, que nunca cai aqui no direito processual penal. E eu começo, Viderlan, conceituando o que é audiência de custódia, né? Então, para que nós a conceituemos, é necessário estigmatizá-la como uma audiência de apresentação. É quando o réu, esse ato processual penal, é quando o réu é apresentado ao juiz, certo? Numa fração de até 24 horas após a sua prisão em flagrante, para que o juiz, assim, decida de alguma das três maneiras a seguir, ditas por mim, quais sejam. O réu, quando é preso em flagrante, Viderlan, ele é conduzido à central de flagrantes. Então, no dia subsequente, em até 24 horas, ele é apresentado ao juiz e o juiz analisará a sua prisão. Como foi a prisão desse réu? Analisando-a, o juiz saberá se essa prisão foi ilegal ou foi legal. Sendo ilegal, o juiz relaxará o flagrante e o réu será, consequentemente, muito provavelmente, se não tiver a sua prisão convertida em prisão preventiva, será posto em liberdade. Essa liberdade pode ser com ou sem o arbitramento de fiança, ou terá também a substituição dessa prisão em flagrante pela inclusão de medidas cautelares, diversas da prisão, seja uma tornozeleira eletrônica, seja uma determinação para o comparecimento mensal, trimestral, bimestral, em juízo para atestar suas atividades, o que está fazendo, onde está trabalhando, se está estudando. Então, existem várias medidas cautelares que são trazidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, que podem ser medidas diversas da prisão e podem também ser impostas em audiência de custódia. Agora, quem deve estar presente em uma audiência de custódia, Bruno? Olha, Viderlan, o juiz, claramente, o juiz que estará conduzindo aquela audiência de custódia, certo? O membro do Ministério Público. E aí, se o réu já tiver constituído um advogado de defesa, o advogado de defesa estará lá, até porque a defesa do réu numa audiência de custódia é imprescindível, o acompanhamento de uma defesa do réu é imprescindível. Então, se não tiver o advogado particular, a Defensoria Pública estará lá presente assistindo. O que não pode acontecer é que o réu participe de uma audiência de custódia como essa, desassistido de uma defesa técnica, seja pelo advogado particular ou pela Defensoria Pública. Agora, as consequências de uma audiência de custódia, quais são as consequências pós-audiência de custódia, Bruno? Isso dependerá da decisão proferida pelo juiz, né? Dentre aquelas decisões, se haverá conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o réu sairá daquela audiência de custódia para o presídio, para o sistema prisional e continuará preso, respondendo ao processo preventivamente. Então, o advogado ou a Defensoria Pública há de impetrar um habeas corpus, né, em busca da liberdade daquele réu, daquele cliente, ou esperar a distribuição do processo. No dia seguinte, o processo é distribuído para alguma das varas criminais competentes, certo? Para o julgamento e para o processamento daquele delito. E, a partir de então, um requerimento de revogação da prisão preventiva ou impetrar um habeas corpus para o Tribunal de Justiça em busca da liberdade daquele cliente, daquele réu. Agora, Bruno, antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos conhecimento de audiências de custódias que estavam sendo realizadas de maneira remota, né? Sem a necessidade de deslocamento do, então, preso para aquela audiência. Como é que tem funcionado esse procedimento na pandemia? Continua sendo remota? Como necessariamente tem sido feitas essas audiências? Olha, Viderlan, a audiência de custódia, ela era uma audiência em que o réu saía, geralmente, da central de flagrante ou do CODE aqui na Mangabeiras e se dirigia para o fórum da capital, onde era submetido a essa audiência de custódia. Essa audiência de custódia era feita de forma física, certo? De forma presencial. Outras audiências, audiência de instrução, audiências iniciais ou audiência de instrução e julgamento, estavam sendo feitas por videoconferência com a intenção de sanar, de atenuar gastos excessivos no traslado do réu
para o Fórum da Capital e até o perigo também daquele réu que responde já a um processo, que é um réu já com condenações pretéritas, que pode ter réus com condenações pretéritas. Então, as audiências estavam sendo feitas por videoconferência, não a audiência de custódia. Sim. A audiência de custódia sempre de forma presencial, sempre de forma física. Mas, com o início da pandemia, as audiências de custódia foram suspensas. Vale lembrar que não é em todo o canto do estado que audiências de custódia são realizadas. Somente aqui na capital, estavam implementando também em Arapiraca, se não me engano, mas o forte de audiência de custódia é aqui na capital alagoana, certo? No entanto, com o início da pandemia, as audiências de custódia foram suspensas e agora estão retornando, certo? Nessa modalidade contemporânea, nessa modalidade atual, por videoconferência, de forma virtual, através de aplicativos de reuniões virtuais. Importante isso. E qual o seu ponto de vista a respeito das audiências de custódia, Bruno? Olha, Videllan, a palavra-chave para o profissional da área do direito é o depende. A palavra-chave é o depende. Então, depende muito... não há um juiz titular, um juiz único, exclusivo para a realização da audiência de custódia. O Fórum, a Justiça Alagoana trabalha com uma espécie de revezamento. Uma semana é um juiz, na outra semana um outro juiz, na outra semana outro juiz, e assim sucessivamente. Então, depende muito do juiz que está presidindo, certo? Do tipo de trabalho daquele juiz que está presidindo a audiência de custódia, do tipo de crime que fora cometido pelo réu, né? do modo como a prisão em flagrante fora realizada, fora efetuada. Então, depende de várias argumentações. Eu fiz audiências de custódia já com juízes muito bem compreensivos, muito técnicos, imparciais, certo? Que se atém ali tão somente àquele fato, mas fiz audiências, infelizmente, audiências de custódia com juiz que chega lá já com aquele poder decisivo de manter o réu naquela prisão, mesmo desnecessário sendo, né? Já fiz audiências para réus com 18 anos, recém-completados, certo? Que cometeram um crime de furto, e que não mereciam sair dali daquela audiência de custódia para o sistema prisional. Podia, sim, ter uma medida cautelar diversa da prisão imposta para responder o processo em liberdade, mas assim não fora, porque o juiz já chega ali, certos juízes, certos magistrados, já chegam ali, já sentam ali para presidir uma audiência de custódia com uma só decisão, com uma só motivação, que é manter o réu no cárcere. Bruno Calado, advogado criminalista, explicando para a gente no quadro Penal News aspectos sobre a audiência de custódia. Eu quero te agradecer, Bruno, e já antecipando, quem sabe, né, o tema da semana que vem, que é o caso que envolveu, né, de forma até trágica, mas que ao mesmo tempo nós sabemos como a novela sempre termina, envolvendo o Lázaro Batista, que foi capturado pela polícia ontem, depois de 20 dias, né, de uma perseguição em que envolveu muitos homens, né? Acredito que esse será o tema da próxima semana, né, no Penal News, né? Sim, Videllan, eu que agradeço aqui a colaboração da TV Mar, como sempre, passando essas informações ao telespectador. Agradeço a você também pela condução do programa espetacular. E quem sabe o próximo programa podemos trazer sim o Lázaro, né, como mais uma vez um tema. Eu escrevi um artigo para o Gazeta Web tratando do Lázaro, mas foi antes de sua captura. Então, no próximo programa, na próxima terça, traremos pós-captura do Lázaro, certo? Aqui e as consequências geradas. Muito obrigado, então, Bruno Calado, advogado criminalista, já antecipando o tema do Penal News da próxima terça-feira, principalmente no aspecto em viralizar as fotos, né, do Lázaro morto pela polícia, né, nas redes sociais. Tenho certeza que será um tema muito interessante que nós vamos colocar na próxima terça-feira. Arnaldo Ferreira, todos os dias, participa conosco com sua análise e vamos acompanhar a análise do jornalista nesta terça-feira. Apesar do esforço da maioria das 102 prefeituras alagoanas, a vacinação no estado continua de uma forma muito lenta. Dos 3.300.000 alagoanos, pouco mais de 10% receberam as 2 doses da vacina ou a dose única da Janssen. O vírus continua circulando. De acordo com as estatísticas da Secretaria de Estado da Saúde, de março do ano passado até este momento, mais de 5.300 alagoanos não resistiram às complicações do coronavírus e morreram. Mais de 215.000 pessoas foram contaminadas. No boletim divulgado ontem à tarde, mais 20 alagoanos mortos, 4 na capital e 16 no interior. Cerca de 1.000 novos casos em tratamento. Em sistema de isolamento, hoje tem no estado 3.300 alagoanos. Entre eles,
em tratamento em situação delicada, grave, está o vice-reitor do SESMAC, professor e historiador Douglas Aprato. A semana para muitos começa hoje. Então, se você precisa sair, mantenha os protocolos. Não deixe de usar máscara. Se não tomou a segunda dose, vá logo se vacinar. Enquanto o Estado não imunizar 70% da população, o perigo continua. Muito bem, tá aí então o Arnaldo Ferreira, que amanhã traz mais um tema em sua análise aqui no programa TV Mar News, tá certo? Vamos dar uma olhada no boletim da Covid-19 nas últimas 24 horas. Todos os dias estamos aqui, seja Viderlan, seja Porlânio, trazendo o número de casos e os casos atualizados como fonte a Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas. Nas últimas 24 horas, 983 novos casos registrados. Casos confirmados desde o início da pandemia, 215.492. Pessoas que conseguiram escapar, né, dessa contaminação. Casos recuperados, 206.214. Casos suspeitos, 12.515. Novos óbitos nas últimas 24 horas, mais 20 mortes confirmadas, sendo 4 vítimas da capital alagoana e 16 do interior do estado. As vítimas tinham entre 24 e 87 anos. 4 pessoas não tinham comorbidades. E óbitos confirmados desde o início da pandemia em Alagoas, 5.301 óbitos, pelo menos são os números registrados pela Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas. Percentual em termos de espaço nos leitos, total de leitos 48% de ocupação. Espaços nas UTIs, 74%. Espaços clínicos, 39% de ocupação até o presente momento. E espaços em UTI intermediária, 30% de ocupação. Também a Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas divulgando esses dados nas últimas 24 horas. Percentual de vacinas, vacinados com a primeira dose, 978.200, né? E vacinados com a segunda dose, 355.380, no total 1.333.580 vacinas aplicadas no braço da população alagoana. Pelo menos essas são as informações mais atuais que nós temos. E ainda reforçando nesse finalzinho do TV Mar News, desejando aqui muita energia, muita força, é o que nós podemos desejar através de oração, através de todas as maneiras possíveis para poder ajudar as pessoas que hoje sofrem com a Covid-19 e as pessoas que nós conhecemos, pessoas do nosso convívio. Dr. Jerônimo Roberto, doutor também, o doutor Douglas Aprato, professor Douglas Aprato, o David Hernandes, todos aqui que estamos na torcida por vocês e na plena recuperação o mais breve possível. Nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News, desejando um grande abraço para vocês, muito obrigado pela companhia. Vem aí mais um programa líder em audiência na grade da sua TV Mar Canal 525. Eu te espero amanhã às 8h30 ao vivo na nossa programação, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar ou pelo canal 525 pela NET Claro em Maceió e na Grande Maceió. Um grande abraço, ótima terça-feira para você.